Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 20. Hoje nós iremos meditar no segundo mandamento do Senhor, mas eu peço que mais uma vez você acompanhe a leitura a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 6, diz assim a santa palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mais uma vez, eu convido você a adorar o Senhor em oração. Santo Deus, a Tua palavra foi lida, Teu povo se encontra aqui reunido, e a nossa súplica é para que o Senhor derreta o nosso coração diante da Tua palavra. Que o Teu povo ouça a Tua voz nesta noite, Senhor. Que o Teu povo tema o Senhor. E que saímos daqui dizendo quão grande é o nosso Deus. Tem misericórdia de nós. Quebra todo o coração duro, nos dá humildade, nos livra, Senhor, de estarmos com o coração orgulhoso diante do Senhor. Fala conosco. Fala com o Teu povo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A paternidade, ela é uma bênção do Senhor. E ela também tem os seus desafios. E dentre esses desafios da paternidade, nós temos aquela velha troca de fraldas. E eu louvo a Deus porque a minha esposa, ela tem empreendido um trabalho precioso nessa área, inclusive em momentos críticos. Ela sempre tem trocado as fraldas do nosso filho. Mas um dia desse, minha esposa precisou que eu fizesse isso. Eu havia feito na maternidade, e um dia desse em casa, minha esposa: amor, você pode trocar a fralda do nosso filho? Aproveitei que o Daniel estava lá em casa, chamei o Daniel para essa nobre missão, e fomos lá trocar a fralda do Pedro. E troquei a fralda do Pedro, e ficou tão bem feito o negócio, para não dizer o contrário, que quando nós colocávamos o Pedro em pé, parecia que a fralda ia cair. E eu achava que a fralda só estava frouxa. E chegamos lá para minha esposa, mostramos, achando que ela ia olhar aquilo e ia dizer: não, está frouxa a sua fralda. A fralda estava ao contrário. E eu sei que para alguns é muito fácil. Para nós, naquele momento, não foi uma experiência um tanto frustrante. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu sabia o que eu deveria fazer, mas eu não sabia como fazer. E nem sempre aquilo que eu sei que devo fazer, se eu não sei como fazer, não significa que a minha boa intenção vai ser algo bom. É interessante isso. Porque quando a gente vem aplicar essa mesma ideia aos 10 mandamentos, nós estamos percebendo exatamente isso. O primeiro mandamento, Deus, ele diz que Ele é o único Deus. O único Deus vivo e verdadeiro. Mas Deus não só nos deixa saber que Ele é o único Deus. Não só Deus nos deixa saber que Ele é o único objeto de adoração. Deus, então, vem no segundo mandamento e nos diz como nós devemos adorá-lo. Não importa sabermos simplesmente que Deus, Ele é único.
Tão importante quanto sabermos que Deus é único, é sabermos como. Tão importante quanto sabermos o que nós devemos fazer, é como nós devemos fazer. Isso é de grande importância. E é exatamente sobre isso o que o segundo mandamento vai nos dizer nesta noite. Nós encerramos o primeiro mandamento no domingo passado, falando a respeito da última proibição, que é a idolatria. Deus condena a idolatria. Nós aprendemos naquela oportunidade que a idolatria, ela pode e tem muito a ver com essa possibilidade de adorarmos a Deus de maneira equivocada. Se você adora a Deus de maneira equivocada, você está agindo de maneira idólatra. Aprendemos que não necessariamente o fato de... aprendemos que a idolatria não necessariamente se restringe a se dobrar a uma imagem, mas adorar a Deus de maneira falsa. Isso se constitui numa idolatria porque você concebe um Deus falso na sua cabeça e então você resolve adorá-lo conforme a imaginação do seu coração. John MacArthur, ele diz que a idolatria não começa com o martelo do escultor. Ela começa na mente. E Deus condena expressamente uma falsa adoração. Existe um pastor chamado A.W. Pink, um pastor presbiteriano já falecido, e ele diz que, visto que Deus é um ser espiritual, invisível e onipotente, representá-lo como sendo de uma forma material e limitada é uma falsidade e um insulto à sua majestade. Eu quero que fique bastante claro para vocês nesta noite. Tão importante quanto adorarmos o verdadeiro Deus, é adorarmos o verdadeiro Deus verdadeiramente. E Deus se importa tanto com isso, que Ele não só nos deixa saber que Ele é o único Deus, Ele nos diz como nós devemos adorar esse único Deus. E se Deus se preocupa com isso, eu creio que isso deve ser alvo da sua preocupação também nesta noite. E é diante disso que eu convido você a meditar comigo sobre o seguinte tema: Deus quer que o seu povo o adore verdadeiramente. Deus quer que o seu povo o adore verdadeiramente. O segundo mandamento, em especial do versículo 3 ao versículo 5 na parte, ou do versículo 4, ao versículo 5 na parte A, nós temos aqui pelo menos duas divisões. Nós temos dois imperativos ou duas proibições. Em primeiro lugar, nós temos Deus dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Esse é o primeiro imperativo do Senhor, ou a primeira proibição. O segundo imperativo, ou a segunda proibição é: não as adorarás. Alguns crentes, até sinceros, eles, por exemplo, no afã de defender figurinhas de Jesus, eles dizem: não, nós não estamos adorando essa figura. O mandamento, ele diz que nós não devemos fazer imagem e se dobrar a elas, mas não é isso que o mandamento está nos ensinando. Quando nós paramos para olhar a estrutura desse texto, no texto original, Deus está estabelecendo aqui duas proibições muito claras. Ou seja, vocês não podem fazer imagem de modo algum. Em segundo lugar, vocês não podem adorar essas imagens. Seja uma imagem de uma santa, seja uma imagem de um santo, ou seja uma imagem minha. Por quê? Pelo simples fato daquilo que nós vimos em João capítulo 4. Deus é Espírito. Como fazermos uma imagem, por exemplo, de um Espírito? Mas é interessante que o mandamento, ele nos diz, olhe o verso 4, por favor. O mandamento, ele nos diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. É claro que o Senhor Deus, ao estabelecer este mandamento, ele não está proibindo a manifestação artística. Vale salientar que o próprio Senhor Deus, ele ordena ao seu povo para que façam, por exemplo, querubins, anjos. Você tem isso no Pentateuco. Mas ele está dizendo, em outras palavras, olha, não há nada em cima dos céus, não há nada embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra que possam se assemelhar a mim. Não façam. Deus está sendo categórico em relação a essa questão. E mais uma vez, eu quero
citar aqui John MacArthur, porque ele nos auxilia na compreensão desta ideia, desta colocação. Ele diz que se você imagina Deus como um velho barbudo sentado num trono, isso é inaceitável. A idolatria não começa com o martelo do escultor, ela começa na mente. Quando pensamos em Deus, o que devemos visualizar? Absolutamente nada. Nenhum conceito visual de Deus poderia representar adequadamente sua glória eterna. Isso pode se dever ao fato de que Deus ser descrito como luz. Não é possível fazer uma estátua da luz. Observe, irmãos, não é uma questão difícil de nós entendermos. É simples. Se Deus é luz, se Deus é espírito, como nós podemos construir a imagem de um espírito? Como nós podemos construir a estátua de uma luz? Como nós podemos construir a imagem de Deus, por mais sincero que possamos ser? Como nós podemos criar uma imagem de Deus que seja digna da sua glória, que seja digna no sentido de transmitir para nós com fidelidade aquilo que representa a natureza do próprio Deus? Mas eu quero ainda trabalhar estas duas proibições, ou estes dois imperativos. Primeiro, mais uma vez, não devemos fazer imagem de Deus em hipótese alguma. O Catecismo Maior, na pergunta 109, ele diz o seguinte: quais os pecados proibidos no segundo mandamento? E dentre várias coisas que eles vão falando ali, diz o seguinte: fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente, em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura. E aí, irmão, não precisa nós nos delongarmos tanto, porque se nós temos uma teologia correta a respeito da Trindade, você facilmente irá concluir que isso se aplica ao Senhor Jesus. Não podemos. Por quê? Porque o Senhor Deus diz que não pode. Não podemos fazer imagem de qualquer das três pessoas, mas nós temos alguns textos. Deuteronômio 4, versículo 12, por exemplo, vai nos dizer: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Ainda no capítulo 4, no versículo 15 e versículo 16, a palavra de Deus diz, você vai perceber nesses textos que eu vou mencionando aqui, como Deus leva a sério essa questão. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Nós não temos qualquer capacidade, nós não temos qualquer competência para fazermos imagem de qualquer pessoa da Trindade. Somente Deus foi competente, é competente e foi capaz de fazer isso. Por exemplo, Deus nos criou. E a palavra de Deus nos diz o quê? Que nós fomos feitos conforme a sua imagem e semelhança. Mas quem nos fez? O próprio Deus. Nós vemos, por exemplo, o tabernáculo, que é uma manifestação um tipo de Cristo. Mas quem revelou isso? O próprio Deus. Nós vemos na narrativa da construção do tabernáculo que Deus não só conduziu aquela obra, como Deus revelou essa obra. Deus quem fez. Uma outra coisa, o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele foi obra de quem? Do Espírito Santo. O homem não tem qualquer competência para fazer qualquer imagem de Deus. Qual artista? Qual homem inteligente pode criar uma imagem que seja digna da glória do Senhor? E quem diz isso, meu querido irmão, não sou eu, é a palavra do Senhor. Não farás para ti imagem de escultura. Mas o homem tentou fazer isso. E isso não foi de agora. Isso já foi naquela época. Em Êxodo, capítulo 32, você há de lembrar que o povo construiu
um bezerro de ouro. E o que foi que Arão falou? Mais uma vez, eu quero ler o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 32. Porque você vai perceber que Arão, quando constrói aquele bezerro, ele associa esse bezerro ao próprio Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Este Arão, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, e disse: Arão quis consertar a questão. E o que foi que Arão disse? Amanhã será a festa a quem? Ao Senhor. E qual foi o resultado dessa falsa adoração a Deus? Muitos morreram naquele dia. Muitos morreram. Nós percebemos, irmãos, que a adoração ao Senhor, ela não deve ser de conformidade com a nossa criatividade, mas com aquilo que Deus mesmo revela. Deus é soberano, e Deus é quem diz aquilo que eu e você devemos fazer. Na primeira tentativa que os homens tiveram de construir uma imagem, de adorar a Deus conforme os seus pensamentos, de adorar a Deus conforme as suas ideias, muitos morreram, porque Deus leva a sério a sua glória. E agora? De repente nós nos perguntamos, conforme eu já falei anteriormente, se nós temos uma teologia correta a respeito da Trindade, facilmente nós iremos concluir que fazer imagens de Jesus é errado, é pecaminoso. E aí, de repente, você, pai, se encontra numa certa dificuldade, onde você se pergunta: e agora? Como nós iremos ensinar sobre Jesus para os nossos filhos? Não se esqueça. A primeira coisa que você precisa saber, você não pode esquecer, é que Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, esta ordem se aplica a Ele também, meu querido. Jesus não é um ser inferior ao Pai ou inferior ao Espírito. Jesus é Deus. João capítulo 10, versículo 30, o próprio Senhor Jesus diz o quê? Eu e o Pai somos um. No capítulo 14 de João, quando Filipe ele fala: Senhor, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus diz? Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê a quem? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Colossenses capítulo 2, versículo 9, vai dizer que corporalmente habita toda a plenitude da divindade em Cristo. Cristo é a manifestação da Trindade Santa, encarnada na terra. Quando você olha Hebreus capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz que Ele, ou seja, Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quem pode criar uma imagem de Cristo que seja condizente com aquilo que diz Colossenses 2,9? E aí, irmãos, muitas pessoas acham que não, pastor, isso é algo inocente. Eu estou fazendo aqui no maior sentimento de piedade porque eu quero ensinar ao meu filho. Você está pecando, meu irmão. Deus diz: não farás para ti imagem. É proibido. Não sou eu que estou falando. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 98, por exemplo, vai dizer o seguinte: quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para os leigos, ou seja, para aquelas pessoas que estão aprendendo? Olha a resposta: não. Pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus. Ele quer que o seu povo seja ensinado, não por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua santa palavra. Você quer ver a Cristo? Você quer ensinar o seu filho a ver a Cristo? Fale com ele sobre a ceia do Senhor. Nós podemos ver a Cristo na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor nós temos o pão, nós temos o vinho, nós temos o pão como uma representação do seu corpo, nós temos um vinho como uma representação do seu sangue, e isso foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. É uma encenação autorizada. Quer ensinar o seu filho sobre Cristo? Aponte os olhos dele para a ceia do Senhor. Aproveite os momentos da ceia e fale de Cristo para o seu filho. Quer ver Cristo? Olhe para a ceia. Quer ver Cristo? Deus nos possibilita também
Não só vermos a Cristo na ceia, mas vermos a Cristo na santa pregação da palavra. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, a palavra do Senhor deve apontar para Cristo. E aí alguém pergunta, mas isso é pouco. Você está dizendo que Deus não é sábio? Você está dizendo que o Espírito Santo de Deus não é poderoso para elucidar no coração do seu filho a concepção pela fé de quem é Cristo? Quando nós agimos de maneira contrária àquilo que Deus estabeleceu, isso é perverso, isso é quebra do segundo mandamento, porque em outras palavras, nós estamos dizendo, eu sou mais sábio do que Deus. Deus disse que não era para fazer, mas eu tenho um caminho melhor. Nós vamos perceber, ao longo dessa exposição, como Deus leva a sério essa questão. Você quer ver a Cristo? Ensine para o seu filho que Cristo está na comunhão da igreja. A igreja é comparada ao corpo de Cristo. Quando nós lemos 1 João capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Sabe o que o João está querendo dizer? Ninguém jamais viu a Deus. Mas quando nós amamos uns aos outros, Cristo, ele é expressado por meio destas obras, por meio desta ação de fé, que é o amor. Quer ver a Cristo? Olhe para a comunhão da igreja. E de uma maneira ainda mais especial, conforme foi dito aqui pelo presbítero Eduardo, e também na oração do presbítero Mauro, quer ver a Cristo? Ensine o seu filho a entender que na pregação da santa palavra de Deus, é como se o próprio Cristo estivesse exortando o seu povo. É como se o próprio Cristo estivesse chamando o seu povo. De onde nós tiramos essa ideia? 2 Coríntios 5, 18 ao versículo 20. Paulo diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olhe esse trecho. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Quer ver a Cristo? Olha a pregação. Perceba, irmãos, Deus estabelece vários meios, mas nós nos limitamos ou queremos limitar Deus a uma figurinha. E não é à toa que nós temos aí os vários Jesus, de olhos vermelhos, azul, aquele cabelo louro de chapinha, aquela coisa que não tem nada a ver com o nosso Redentor. E muitos, no afã de fazer a obra do Senhor, se envolvem, por exemplo, em peças teatrais, como se isso fosse a coisa mais piedosa do mundo. E perceba, é a santa palavra de Deus. Isso é verdade na Igreja Presbiteriana de Poá, isso é verdade em qualquer igreja. Daí, meu querido, tema ao Senhor. Tema ao Senhor. E se você for chamado para participar de um absurdo desse, fuja disso, porque você vai estar pecando contra Deus. A segunda proibição que nós temos neste mandamento é que em primeiro lugar, não devemos fazer imagem de maneira alguma de qualquer pessoa da Trindade. Em segundo lugar, nós não devemos adorá-lo de um modo diferente do que ele ordenou. Olha o verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Não faça imagem. E não adore essas imagens. Este mandamento exige de nós. O princípio que está por trás aqui é uma adoração verdadeira. Deus rejeita uma adoração falsa. Deus rejeita um culto falso. Deus rejeita qualquer adoração que não esteja de conformidade com a sua palavra. Deus estabelece, irmãos, quais são os elementos do culto. Deus estabelece como deve ser o culto, porque é para Ele. Quem estabelece os termos é Ele. Deus estabeleceu cânticos no culto? Sim. Deus estabeleceu a santa pregação da palavra no culto? Sim. Deus estabeleceu a oração? Sim. A administração dos sacramentos? Sim. Deus estabeleceu o recolhimento de ofertas circunstancialmente? Sim. Deus estabeleceu essas coisas.
E nós, o que devemos fazer? Simplesmente pegar isso que Deus revelou e colocar em prática. O culto ao Senhor é um culto simples, mas o que nós temos observado por aí é uma grande papagaiada, irmãos. Uma grande parafernália de coisas que têm sido colocadas no culto com o pretexto de adorar ao Senhor de maneira melhor, mas isso, na verdade, tem desonrado o nome do Senhor. Vale lembrar que alguém que tentou isso no passado não se deu muito bem. Deus havia ordenado lá em Números que a arca do Senhor deveria ser carregada por meio de argolas. E o que foi? Que Davi, que teve uma ideia brilhante, o que foi que ele fez? Não, vamos colocar num carro de animal, novo. Sim, porque nós estamos aqui adorando o Senhor. E para o Senhor, é assim que nós ouvimos, né? Tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. E aí, foi isso que aconteceu. A palavra de Deus diz que a arca caiu. E Uzá, um homem zeloso, sincero, foi, não, vamos pegar a arca. Mas Deus havia ordenado o quê? Que não deveria tocar. E o que foi que aconteceu com Uzá? Ele morreu. Porque Deus não recebe uma adoração falsa. Deus se compraz na obediência à sua palavra. Na pergunta 109, voltando, quando nós temos lá quais os pecados proibidos, o segundo mandamento, os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus. Não instituído pelo Senhor. Do início ao fim. As Escrituras, quando falam de culto solene, as Escrituras falam de um culto coletivo. E como foi maravilhoso, irmãos, nesse momento de cântico, nesse dia onde falamos a respeito da adoração, podermos ouvir este coro do Senhor. Isso aqui é um pedaço daquilo que nós iremos experimentar no céu. Todos nós, em uníssono, servindo ao nosso Deus, adorando ao nosso Senhor, todos nós servindo a Deus. Não estamos aqui para assistirmos uma apresentação, não estamos aqui para assistir um solo, não estamos aqui para assistir um grupo, nós estamos aqui para servir a Deus juntos. Esse é o culto que Deus estabeleceu. Perceba, é simples. É simples. Mas nós queremos inovar. E por conta de muitos tentarem inovar, muitos foram para debaixo da terra. Não podemos cultuar a Deus do modo como queremos, mas do modo como Ele mesmo revelou. E o que é que nós precisamos fazer? Temer a Deus, temer ao Senhor. E termos um coração humilde para aprender, um coração humilde para ouvir. Jeremy Burroughs, um dos teólogos que fizeram parte da Assembleia de Westminster, em um dos seus livros, ele fala uma coisa muito interessante, eu queria trazer para vocês. Ele diz o seguinte: as pessoas concordam com coisas que as ajudam a alcançar os seus próprios objetivos e caminhos. Mas outras coisas que crucificam a carne, que se opõem à frouxidão e trazem os homens sob o governo de Cristo, contra essas coisas, elas se posicionam. Eles precisam de instruções claras e específicas, ordens específicas e claras na palavra, tintim por tintim, caso contrário, não se submeterão de maneira alguma. Esse é um ponto que, se Deus fixasse em nosso coração, seria de grande proveito. Um coração gracioso enxergará a verdade por meio de uma pequena fenda. É aquele cara, por exemplo, que quer encontrar justificativa para sair fumando quantos cigarros ele acha que deve fumar, aí ele simplesmente, quando o pastor chega e tenta orientar qualquer irmão, não fume, isso é pecado, isso vai acabar com você. Ele, não, mas a Bíblia não diz não fumeis. Talvez você já ouviu isso. As pessoas parecem que querem, de repente, uma carta endereçada à Igreja Presbiteriana de Poá, seja qual igreja for, e que diga tintim por tintim. Talvez nessa carta tenha que conter até, não, mas tem que ter data show, não tem. Irmãos, nós devemos ser humildes. A nossa adoração a Deus, ela só é aceitável quando nós replicamos aquilo que Deus revelou. É difícil isso, irmão. Você pode fazer um aniversário na sua casa. Você pode fazer uma programação no outro dia e trazer inovações. Mas no culto, irmãos,
Quem brilha é Deus. No culto, quem é espectador é Deus. No culto, quem é agradado é o Senhor. A adoração é exclusiva para Ele. No culto, não são os ritmos que necessariamente agradam o nosso coração, ritmos que talvez você pode ouvir no seu carro, ou na sua casa, mas não na igreja, não na casa do Senhor, não num contexto de culto. Falta temor, falta humildade, falta submissão ao senhorio de Cristo. A pergunta que nós devemos ousar fazer não é, será que essa liturgia é igual à liturgia tal? Não, a pergunta é, isso agrada a Deus? Será que você já ousou fazer essa pergunta? Isso agrada ao Senhor? Isso que eu estou fazendo agrada a Deus? A forma como nós estamos conduzindo a nossa liturgia agrada a Deus? As músicas que nós estamos cantando agradam a Deus? A pregação agrada a Deus? As orações agradam a Deus? Essa é a pergunta. Mas, muito pelo contrário. As pessoas não admitem isso na teoria, mas na prática elas mostram que se não são agradadas, elas somem, elas fogem, e que fujam mesmo, e que sumam, porque somente um deve ser agradado neste culto, é o Senhor Deus triuno. Este culto é para Ele. Você não vem aqui para assistir um culto, você vem aqui para prestar um culto. Você não vem aqui para ficar sentado e ser bajulado, você vem aqui para servir a Deus. Daí, irmãos, nós nos prepararmos, preparar o nosso coração, preparar os nossos filhos para este encontro. Será que deu certo a sinceridade de algumas pessoas nas Escrituras? Certamente que nós vimos que não. E aí nós fazemos coro com o pastor Daniel Wright, quando ele fala que se você não concorda com esse modelo, então pergunte a Caim, por exemplo. Será que deu certo a sinceridade de Caim? Quando ele foi ofertar ao Senhor, a palavra de Deus diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta? Será que deu certo, por exemplo, a sinceridade de Saul? Quando Samuel demorou e ele simplesmente tomou uma posição que não era dele? Será que Deus se agradou daquilo? A palavra de Deus diz que Saul perdeu o seu posto. Saul perdeu. Vamos perguntar a Nadab e Abiú, o texto que nós lemos de Levítico capítulo 10. O que foi que aconteceu com eles? A palavra de Deus que eles foram consumidos. Por quê? Porque eles ofereceram algo que o Senhor não ordenara. Esse é o ponto. Vamos perguntar ao zeloso Uzá, que nós vimos, ou aos antepassados, que lá no Monte Sinai fizeram um bezerro de ouro. Será que Deus se agradou daquilo? Certamente que não. Deus rejeita toda falsa adoração. Deus rejeita, ainda que seja ofertada com sinceridade. Deus rejeita qualquer adoração que não esteja de acordo com a sua soberana vontade. Deus rejeita. E nós, irmãos, devemos buscar reformar a nossa adoração diante do Senhor. Alguns vão dizer que isso é algo relativo a radicalismo, a neopuritanismo, ou seja lá o que for, mas isso é submissão à palavra de Deus. Nós devemos adorar a Deus com um livro aberto, com o seu santo livro aberto, cumprindo as suas santas exigências, e não nos assenhorando de uma tal sabedoria e inteligência que é perversa, que não condiz com a vontade revelada de Deus. Queridos, isso é sério. Isso é sério. Deus está conclamando o seu povo ao arrependimento, para que a gente possa adorá-lo de acordo com a sua soberana vontade. A questão, queridos, é humildade, é temor a Ele. Mas nós temos uma razão. A razão que nós temos do porquê Deus não deve ser adorado de maneira equivocada, e a ideia aqui é também nessa questão de fazer a imagem do Senhor. Olhe o versículo 5. Eu vou ler do início. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque, os irmãos podem ler? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso.
Não façam, porque eu sou Yahvé, eu sou o Deus da aliança, eu sou sapientíssimo, eu sou imenso, eu sou soberano, eu sou incomparável, eu sou poderoso. A quem me comparareis para que eu seja igual? Não há. Mas há um outro motivo. Eu sou Deus zeloso. Interessante que essa palavra no original, ela traz duas ideias. A primeira delas é um forte apego pelo que é seu. E a segunda tem a ver com um forte desejo pelo que é do outro. É claro que no contexto pactual, o primeiro sentido é o sentido aplicado aos 10 mandamentos. É óbvio, porque senão nós estaremos aqui dizendo que Deus pecou, e nós sabemos que Deus não pecou. É óbvio. O relacionamento que Deus tem conosco é um relacionamento pactual. A relação que existe entre a igreja e Cristo é um relacionamento marital, é isso que a Escritura fala, é isso que Paulo ensina para nós. Quando nós oferecemos uma adoração falsa ao Senhor, nós estamos, como igreja, nos prostituindo. Quando nós oferecemos uma adoração falsa ao Senhor, nós estamos deitando nos braços de outros. Nós estamos agindo com infidelidade ao Senhor. Nossa, pastor, mas isso é muito forte. Mas espera aí, lembra do profeta Oséias? Lembra do que foi que Deus falou para Oséias? Deus ordenou para que Oséias se casasse com quem? Você lembra disso? É chocante, né, irmãos? Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta, para simbolizar a infidelidade de Israel na adoração. Quando nós adoramos a Deus falsamente, nós estamos roubando de Deus aquilo que é devido a Ele. Nós estamos nos deitando nos braços de outros ídolos. Ainda que esses ídolos tenham o nome de Jesus, ainda que esses ídolos tenham o nome de Deus, uma concepção equivocada sobre Deus é idolatria, e Deus condena isso. Você rouba de Deus quando você vem para a igreja, por exemplo, com a motivação errada, simplesmente para encontrar outras pessoas, ou para mostrar a roupa que você comprou. Você rouba de Deus quando você deixa, por exemplo, de vir para a casa do Senhor no dia do Senhor, onde você de repente acha mais interessante ir para um shopping, ou ir para um aniversário de 15 anos, ou ir para um casamento. Você rouba de Deus. Porque é Deus quem estabelece a nossa prática, é Deus quem estabelece aquilo que eu e você devemos fazer. Todos os dias são do Senhor, em especial o seu santo dia, que é para nos lembrar de uma maneira mais enfática que nós não nos pertencemos. Mas o que você faz? Na primeira oportunidade que você tem, você negligencia o culto a Deus. E você faz isso com o pretexto: eu estou descansando, relaxando. Você está pecando contra Deus. Você está roubando de Deus. Você rouba de Deus quando canta, por exemplo, sem perceber o que está cantando. Você age de maneira idólatra, de maneira pagã. Ele é Deus. E como Deus, Ele deve ser adorado nos termos dEle. É difícil, irmãos, entendermos isso. Entendemos que nós devemos nos submeter ao Senhor para servi-lo de conformidade com aquilo que Ele quer e não de conformidade com aquilo que nós queremos. Mas nós temos ainda um segundo incentivo. Deus, além de apontar para a sua natureza santa, para a sua natureza grandiosa, Deus nos mostra aqui uma ameaça. Daí você perceber, desde o que a gente vem falando no início, como Deus leva a sério a adoração a Ele. Olha o versículo 5. Nós vimos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Olha a ameaça: que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o quê? Daqueles que me aborrecem, daqueles que me odeiam. Peraí, vamos pensar. O amor a Deus, como é que eu demonstro amor por Deus? Quando eu observo seus mandamentos. Quando é que eu demonstro ódio por Deus? Quando eu não obedeço. E ainda que você diga: não, mas eu não odeio a Deus. Você busca obedecer os mandamentos do Senhor? Você se importa com aquilo que Deus requer do seu povo? Se você não se importa, você o odeia. É isso que a palavra de Deus nos diz, queridos. É exatamente essa questão. Mas em primeiro lugar, o que eu quero deixar claro aqui é que o texto, ele não está defendendo, por exemplo, a ideia de maldição hereditária.
Porque se você for olhar o versículo 5, Deus está dizendo que ele visita a iniquidade dos pais em quem? Nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas o texto também diz, ele faz isso com quem? Ele faz isso com aqueles que lhe aborrecem. Nós vamos entender depois o que significa isso, visitar a iniquidade dos pais nos filhos, mas o que Deus está dizendo aqui, não é que os filhos irão pagar pelos pecados dos pais, no sentido de que não importa o que eu faça, não importa como eu viva, eu vou sofrer as consequências do pecado dos meus pais. Ou seja, maldição hereditária, mas não é isso que o texto está dizendo. A ideia continua, inclusive no versículo 6, a palavra de Deus diz que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A Escritura, ela é muito clara quando ela defende que cada um vai pagar pelo seu pecado. Se você olhar Deuteronômio 24, versículo 16, é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Deuteronômio 24, verso 16. Um texto para você apresentar para aquelas pessoas que defendem essa ideia de maldição hereditária. Claro, o próprio mandamento já é mais do que suficiente, mas o Senhor também nos dá outros textos. Mas eu quero ler apenas Deuteronômio 14, 16, que diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo quê? Pelo seu pecado. Nós temos diante de nós uma ameaça. Vamos continuar nesse foco. Aprendemos aqui que não existe essa ideia de maldição hereditária. Mas o que significa então essa ideia de visitar a iniquidade dos pais nos filhos? Não se esqueça que o relacionamento que Deus tem com o seu povo é um relacionamento pactual, onde os filhos do povo de Deus pertencem ao Senhor. E eu devo conduzir os meus filhos na adoração. Eu devo ensinar os meus filhos como adorar a Deus. Eu devo ensinar os meus filhos. Lembre-se do que diz Deuteronômio 6, onde o Senhor Deus vai trazer exatamente qual deveria ser a postura do povo de Israel em relação aos filhos da aliança. Mas John MacArthur, ele nos ajuda mais uma vez. Ele diz: filhos sentem o impacto da violação da lei de Deus pela geração dos seus pais como consequência natural de sua desobediência, seu ódio a Deus. Filhos criados nesse ambiente incorporam e depois praticam idolatria semelhante, expressando assim eles próprios desobediência odiosa. A diferença na consequência serve de advertência, bem como de motivação. Deus visitará a iniquidade de pais que adoram a Deus relaxadamente nos filhos, que não são ensinados a adorar a Deus de maneira conveniente. Os filhos estão em todo momento replicando as atitudes dos pais. Os filhos estão incorporando aquilo que os pais estão fazendo. E Deus vai cobrar isso depois. Deus há de cobrar. O castigo divino, ele recai sobre a linhagem que continua o pecado do pai. Deus visita o pecado dos filhos, tanto pelo pecado deles próprios, quanto para mostrar ao pai as consequências das ações destes. Pais que adoram de qualquer jeito, pais que vêm ao culto de qualquer jeito, e que servem de péssimo exemplo para os seus filhos, estão atraindo para si a ira de Deus. Quando a palavra de Deus diz que Deus visita com ira. Deus visita com santa justiça. Arthur W. Pink, ele diz que é uma coisa terrível passar para os filhos uma falsa concepção de Deus, seja por preceitos ou por exemplos. Atenção, pais. Seus filhos, eles estão vendo sua postura na adoração a Deus, de um modo geral. Eles estão olhando para vocês. Seus filhos estão vendo quando vocês não estão animados para servirem a Deus no culto público e de uma maneira geral. Seus filhos estão ouvindo quando vocês estão criticando indevidamente a pregação ou aula. E isso não aqui somente, mas em qualquer lugar que você vá e de repente você se arvora de um conhecimento que, peraí, será que você tem? E aí você critica. Seus filhos estão vendo isso. Vocês têm a grande responsabilidade de transmitir uma concepção correta sobre Deus para os seus filhos por meio do ensino e do exemplo.
Seus filhos estão vendo quando vocês deixam de vir à igreja, priorizando qualquer outra programação. E vocês estão formando falsos adoradores, péssimos adoradores. E sabe de uma coisa? O que você acha que é um domingo apenas, o que você acha que é um dia, um momento apenas, uma circunstância apenas, Deus vê isso como abominável. Deus vê isso como pecado. Não pense, mas isso é muito radicalismo. Meu querido, o que eu digo para você, então ponha isso na conta de Deus, porque é o próprio Deus quem fala isso para nós. Falsa adoração atrai a ira de Deus. Os nossos olhos, eles estão focados numa postura moral, mas nós achamos que no domingo eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer do jeito que eu quero, eu posso cultuar a Deus do jeito que eu quero, porque afinal de contas, o meu filho, ele me entende, ele deve me respeitar. E aí, a sua forma relaxada de adorar a Deus está atraindo a ira do Senhor. Você deve se importar com isso. Cuide para que seus filhos tenham uma visão bíblica a respeito de Deus e do serviço de adoração devido a Ele. Ensinem seus filhos a se portarem no culto público. Ensinem. É claro, irmãos. É claro que uma criança, ela tem as suas limitações. Nós não podemos ser ignorantes aqui. Você sabe quando seu filho ele compreende o que você fala. E eu creio que isso é relativo. Eu não tenho aqui que estabelecer uma certa idade. Eu não sei. O que eu sei é que desde já eu tenho que ensinar ao meu filho. É claro que hoje eu tenho paciência com meu filho sobre algumas coisas e eu devo ter sempre. Mas é claro que hoje eu não serei tão rígido com ele quanto daqui a um certo tempo em que ele estiver compreendendo algumas coisas. Observe os seus filhos. Será que eles estão prestando atenção na palavra pregada? Será que eles estão prestando atenção, entendendo o que está acontecendo? Ou será que você está colocando um boneco na mão dele, o Homem-Aranha, ou a Barbie, ou seja lá o que for, para entreter ele, para que você possa simplesmente ouvir a pregação? Que concepção você tem trazido para o seu filho? Por quê, queridos? Eu tenho certeza que você fala para o seu filho, olha, quando você estiver estudando, você vai levar esse brinquedo aqui, mas você bota na mochila. Quando a professora estiver falando, você não tira isso da mochila, mas na igreja, pode desenhar. Na igreja, eu estou falando algo que não tem nada a ver com a pregação. Mas na igreja, você pode brincar de Homem-Aranha, ou seja lá o que for. Homem-Aranha porque está vindo na minha cabeça. Thor, seja lá o boneco que for. Que concepção você está deixando na cabeça do seu filho? Será que eles estão atentos à pregação? Ou será que eles estão se cutucando durante o sermão? E desde que não falem alto, ou desde que não façam algo que vai trazer constrangimento para você, você fica na sua? Que concepção do Deus da aliança nós estamos trazendo para os nossos filhos? Tomem cuidado com isso. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Os filhos, os nossos filhos, eles não nos pertencem. Os nossos filhos são do Senhor. E Deus visitará famílias que trazem uma falsa imagem de Deus. Deus há de punir, Deus há de cobrar. Essa é a ameaça que nós temos aqui. E Deus é fiel para cumprir as suas ameaças. Mas nós temos um incentivo. Um terceiro incentivo. Eu creio que isso acalenta o nosso coração, acalenta a nossa alma. Não é barganhar com Deus, mas é obedecer ao Senhor. É buscar obedecer aos seus preceitos. Olha o que diz o versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que maravilha, irmãos! Percebam a proporcionalidade. Enquanto no final do versículo 5, Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração.
Em relação àqueles que buscam amar o Senhor, obedecer a sua palavra, Deus faz misericórdia até 1000 gerações. Vale a pena obedecer a Deus, vale a pena amar ao Senhor. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma concepção bíblica a respeito de quem é Deus, é pregar fielmente sobre o Senhor Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Sim, irmãos, Deus abençoa a posteridade daqueles que o temem. Deus abençoa. Como é que você está vendo a adoração ao Senhor? Filhos, será que vocês estão honrando os pais piedosos que Deus deu para vocês? Será que vocês estão honrando quando o pai de vocês abre a santa palavra de Deus no culto doméstico e passa a ensinar vocês? Vocês devem louvar a Deus pelos pais crentes que vocês têm. Vocês devem louvar a Deus. Talvez muitos, como eu, vieram de lares de pessoas não cristãs, de pessoas que não estavam nem aí preocupadas com Deus, mas sim, Deus agiu com misericórdia, Deus agiu com graça. Mas você que está aqui e que tem ouvido a palavra dia após dia, é sua responsabilidade passar uma imagem bíblica de Deus para o seu filho. Ele deve adorar a Deus verdadeiramente, e você é o responsável por ensinar isso a ele. Ah, meus queridos, nós precisamos levar a sério a verdadeira adoração. Nós precisamos levar a sério o verdadeiro culto ao nosso Deus. Cristo veio e morreu por conta de falsos adoradores. Cristo veio e morreu por conta de idólatras. A nossa idolatria custou o sangue de Cristo. A nossa idolatria levou o Filho perfeito de Deus para a cruz. Então, queridos, nós não podemos levar a adoração de qualquer maneira. Se esse pecado foi capaz de sacrificar o nosso Senhor, o nosso Redentor, nós devemos buscar corrigir isso na nossa vida. Que adoração nós temos ofertado a Deus? Que culto nós temos ofertado ao nosso Deus? Como você tem conduzido seus filhos? Será que você tem entregue seus filhos na mão do departamento infantil e acreditado que eles têm a responsabilidade de criar uma concepção sobre Deus? Essa responsabilidade é sua, pactualmente sua. Nossa! Nós devemos ensinar os nossos filhos. Nós devemos. Se uma falsa adoração foi capaz de sacrificar o nosso Redentor, você tem que observar isso hoje. Porque falsos idólatras não herdarão o reino dos céus. Na verdade, idólatras não herdarão o reino dos céus. Falsos adoradores não herdarão o reino dos céus. Porque falsos adoradores são ladrões. E ladrões não herdarão o reino dos céus. Falsos adoradores são difamadores, e difamadores não herdarão o reino dos céus. Falsos adoradores usam o nome de Deus em vão, e não herdarão o reino dos céus. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Olha o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aí, o que fazemos? Arrependa-se. E a partir de hoje, abrace as Escrituras como seu único manual de regra de fé e prática. Somente a palavra de Deus pode determinar aquilo que eu devo crer e aquilo que eu devo fazer no culto. É difícil isso, queridos. Não é uma ciência extraordinária. É uma questão básica. Básica. Se na sua casa há regras, por que na casa de Deus é diferente? Eu tenho certeza que quando você chama pessoas para a sua casa num dia de aniversário, e você prepara de repente aquele pendrive com aquelas músicas, você coloca as músicas que agradam o seu coração. Mas na casa do Senhor, peraí, pastor. Na casa do Senhor a gente tem que fazer uma coisa mais festiva, mais para frente. Tem que ter isso, se não tiver, não tem graça.
Tem que ter o culto do amigo, tem que ter o culto disso, daquilo, tem que ter luz, tem que ter um bocado de coisa, tem que ter rock, tem que ter tudo. Porque, pastor, a gente está no século tal e agora o negócio está para frente, pastor. Isso aí é muito retrógrado, isso aí é muito atrasado. A palavra de Deus é eterna. E ela traz os termos para mim e para você. Não importa se você já foi presbítero, se você é presbítero, se você é pastor, diácono, se você está na igreja há 20 anos, você tem a obrigação de cultuar a Deus de maneira bíblica. Você tem a obrigação de fazer isso. Você não tem que olhar para as tradições, você não tem que olhar para os anos passados da igreja e dizer, mas aqui sempre foi assim. A pergunta não é essa, a questão não é essa, a questão é, agrada a Deus? É bíblico? É bíblico. Nós precisamos, irmãos, observar isso. E eu quero encerrar citando um pastor chamado Terry Johnson. Ele fala algo que é interessante para nós. Ele diz, porque Deus é um Deus soberano. É soberano sobre sua adoração. Somente Ele pode corretamente regular a adoração a Ele, pois somos finitos e caídos, e só Ele, de fato, regula essa adoração por meio de sua palavra, a qual a igreja está sujeita. Deus não está obrigado a aceitar qualquer adoração que o homem finito e caído possa imaginar, ou mesmo que oficiais eclesiásticos redimidos possam criar. Ele é Senhor, Ele é soberano, somente Ele pode e autoriza a adoração que lhe agrada. Que possamos pensar como igreja sobre isso, que possamos nos arrepender de uma falsa adoração, que possamos abraçar a adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Não pense que as questões que são executadas aqui são questões relativas à preferência, questões relativas à área pessoal. Não, querido, a palavra de Deus, ela continua sendo regra aqui e ela continua sendo regra em qualquer outro lugar. Independente do que o pastor de outro lugar pense, a palavra de Deus é quem determina. E se você continua em rebeldia, Deus há de visitar a sua iniquidade. Arrependa-se. Arrependa-se. E abrace humildemente aquilo que o Senhor da adoração tem a te dizer. Sabe por que Deus quer que você o adore de maneira bíblica? Porque Deus quer se deleitar com você. Porque Deus quer que você se deleite nele. Deus é um Deus de amor. Deus é um Pai amoroso. E como um pai, Ele quer se relacionar com seus filhos. Mas Deus tem termos. Deus tem regras. E qual é o filho que, ao amar o seu pai, ao respeitar o seu pai, não obedece aquilo que ele tem a nos dizer? Quando você rejeita algo, você não está rejeitando a opinião de um oficial, você está rejeitando a Deus, e Deus há de cobrar isso. Deus há de cobrar. Por isso, arrependamos-nos nesta noite e abracemos aquilo que o Senhor Deus estabelece na sua santa adoração. Vamos orar? Santo Deus, a Tua palavra foi pregada. E nós suplicamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E nos capacite a como de fato somos crentes em Cristo, salvos, homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens que amam o Senhor sobre todas as coisas, a obedecer a Tua palavra. Capacita-nos, ó Deus. Suplicamos ao Senhor que traga arrependimento ao Teu povo. Que a nossa adoração, que o culto oferecido ao Senhor seja cada vez mais um culto mais centrado no Senhor, Deus triuno, Senhor do universo. Que cada vez mais o Senhor resplandeça no culto. Que cada vez mais, em cada momento solene de ajuntamento santo, que possamos sair no final deste culto, impactados com a Tua presença, impactados com a Tua grandiosidade,
impactados com o teu caráter infinito, santo e majestoso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Traz conversão àqueles que não se dobram à tua palavra. Traz arrependimento. E se porventura, nessa rebeldia, há incredulidade, há morte, nós suplicamos ao Senhor, regenera. Regenera, Senhor. Para que não haja falsos crentes. E que possam haver crentes que se dobram à tua palavra, Senhor, à tua vontade. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.